Oi para o pessoal do YouTube, boa tarde. Hora de falar de coragem. Será que é preciso ter coragem para ter um parto normal? É o que a gente mais ouve falar, né? Nossa, que mulher corajosa. Então vamos falar sobre coragem. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Carol Fernandes, que saudade das lives, nunca mais tinha conseguido acompanhar. Aí, ó, tá vendo, Carol? Bom dia para a gente se ver hoje de novo. Bom, para quem está me vendo pela primeira vez por aqui, eu sou a Thaís Bernardo, enfermeira obstetra, parteira da comadre, sócia da casa também, idealizadora do Parto Sem Neura. E hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre essa questão que tanto dizem que é ter coragem para parir. Será que precisa de coragem? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que significa essa tal dessa coragem que é preciso para parir. Eu estava pesquisando sobre coragem, até para poder vir aqui falar com vocês hoje. Falei, deixa eu ver o sentido literal da palavra coragem, porque isso era uma coisa que sempre me incomodou bastante, essa fala. Eu pari duas em casa e, para mim, todo mundo falava isso. Ah, você é corajosa, você é corajosa. E eu ficava pensando, nossa, que estranho essa fala de que as mulheres têm que ter coragem para parir, né? Me soava até um pouco pejorativo essa história de me chamar de corajosa. Não estava muito feliz, não. Mas aí eu fui ler sobre a definição de coragem, né? Do literal, dicionário. Eu até deixei minha colinha aqui, ó. Coragem, o que, que é? Moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. O parto é uma situação moralmente difícil, emocionalmente difícil, né? Coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis e é o que faz viver, é o que o faz viver lutando e enfrentando os problemas e as barreiras que colocam medo. É a força positiva para combater momentos tenebrosos da vida. Platão correlaciona coragem com razão e com dor. E aí eu falei, uau, tá vendo? Eu nunca tinha tido esse olhar. E realmente, coragem, então, tem tudo a ver com parto, né? Mas não que eu relacione a coragem com dor. Eu vou falar para vocês de que tipo de coragem que eu estou falando que é preciso para parir. Depois que eu vi tudo isso sobre definição de coragem, eu entendi que sim, a gente precisa de alguns tipos de coragem para parir. E eu pensei em três tipos de coragem. A primeira coragem que a gente precisa para parir é a coragem de decidir, a coragem de admitir que eu quero parir. Eu acho que é a primeira, assim, né? A primeira que a gente acaba esbarrando. Porque a gente está imersa numa sociedade que não apoia mesmo o parto normal, né? Todas as mulheres ao nosso redor, as nossas amigas, as nossas irmãs, a nossa mãe, muitas vezes, não pariram, né? Tiveram cesáreas e acham que tudo bem, né? Que essa é o novo normal, né? A gente está falando tanto hoje na quarentena de novo normal, né? Que agora o novo normal a gente andar de máscara, o novo normal a gente fazer um monte de coisa que a gente não fazia antes, né? E a cesárea é o novo normal, né? Para as pessoas é super normal a gente falar de uma cesárea agendada e o parto normal passou a ser uma coisa super, né? Fora da casinha, assim. Então a gente precisa de bastante coragem para admitir que a gente quer viver o nosso parto de uma maneira diferente. Perante a nossa família, perante o nosso marido, às vezes, que também tem um preconceito, né, uma preconcepção do que é o parto, e aí a gente tem que falar, não, pera, eu vou ter que falar agora que eu quero fazer diferente, né, das outras pessoas, que eu não quero seguir a boiada e ir lá e fazer uma cesárea agendada, como é, né, a nossa rotina, né, a prática no nosso Brasilzão. A segunda coragem, eu acho que é a coragem para estudar sobre parto, né? A coragem para entender melhor sobre os processos do corpo, de realmente você se empenhar em saber o que vai acontecer no trabalho de parto. Aquela coragem de você pegar para si a responsabilidade do que é o parto e não delegar para o outro
deixar tudo na mão do outro e falar, não, é o médico que decide, né? O que o doutor falar é melhor, porque ele que estudou para isso, eu não, né? E aí eu vou só seguindo, né, o destino que me traçarem, né? De acordo com os interesses de quem estiver assistindo o meu pré-natal, de quem estiver cuidando de mim. Então, eu preciso de bastante coragem, iniciativa, proatividade para ir atrás de informação, para me empoderar, para sensibilizar as pessoas que estão ao meu redor para serem o meu apoio também, né? Isso tudo é uma grande coragem. E a terceira coragem é a coragem de sair da zona de conforto, né? Porque muitas vezes o nosso parto normal está muito longe da nossa zona de conforto. Está longe da nossa zona de conforto financeiro, né? Porque, eu pago meu plano de saúde, não preciso, né, contratar uma equipe, pagar um médico por fora, contratar uma doula, né? Eu vou ter um custo com o parto, sendo que eu poderia ter um parto pelo meu plano de saúde e ter tudo isso? Poderia, né? Então, para eu pensar, para eu entender realmente a diferença que vai ser eu ter esse custo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar como é a porcentagem de cesáreas do médico que está me atendendo, da região onde eu moro, né? Muitas vezes eu moro numa cidade onde existe também uma cultura muito forte de cesárea. E aí eu tenho que sair da minha zona de conforto, às vezes financeira, né, de investir um pouco mais nesse parto, às vezes até não financeira, mas fazer até o caminho inverso. Quantas vezes as mulheres estão saindo do plano para parir no SUS para ter mais chances de parir? Essa semana mesmo eu atendi uma gestante que, inclusive, está com a gente no Parto Sem Neura, né, no curso Parto Sem Neura, e ela está estudando as possibilidades, inclusive de sair do plano de saúde, né, do hospital do plano onde ela tem direito a ser atendida, para parir pelo SUS, não para o maternal, porque ela está entendendo que o hospital onde ela vai ter direito pelo plano não condiz com o que ela gostaria de atendimento para o parto. Então, ela está bem tentada a ir para o SUS. Eu atendo uma gestante de gemelar também, que está desde o começo com a gente aqui na Comadre, e a Denise. E ela também chegou a entrar em contato com hospitais do SUS para ver em qual hospital do SUS ela conseguiria ter um parto normal de gêmeos, né? Que é uma dificuldade. Quantas mulheres a gente vê saindo, trocando de cidade para parir em outra cidade, porque na cidade onde elas moram não tem uma assistência legal para o parto. Agora mesmo eu estou atendendo duas gestantes que são de fora do estado de São Paulo. Uma mora em Angra dos Reis, a outra mora em Santa Catarina. E as duas estão fazendo pré-natal aqui na Comadre. A gente faz pré-natal online. Uma delas veio até aqui para São Paulo, fez uma consulta, voltou para lá, e aí a gente segue agora com o pré-natal dela online. E elas vão vir para São Paulo mais próximo de parir. Quando estiver com umas 36 semanas, vem para São Paulo para poder parir aqui. Porque elas entenderam que onde elas estão, elas não vão conseguir a assistência adequada para o parto que elas desejam. A gestante que está em Angra mesmo, ela conversou ali na região dela e o que ela encontrou, né, não satisfez o seu desejo ali de um parto mais natural possível, e ela veio para, né, buscar isso aqui em São Paulo e tá com a gente na Comadre, e vai vir parir no parto domiciliar aqui na casa da prima dela, que é doula. E a outra gestante, que é de Santa Catarina, na verdade trabalha lá, foi para lá trabalho, ela e o marido e tal, ela tem duas cesáreas anteriores, e lá ela não encontrou quem atendesse ela, né, nesse parto, e tá vindo aqui para São Paulo para parir esse terceiro bebê. Então, são muitas situações em que a gente precisa sair da zona de conforto para realmente buscar a assistência que faz sentido no nosso coração, na nossa história, e para isso precisa ter muita coragem, né? Precisa ter coragem para falar, vou sair da minha cidade, eu parei em outra cidade, em outro estado, né? Já acompanhei gestante que estava com bebê pélvico e foi para outra cidade buscar um médico que fazia versão cefálica externa para rodar o bebê para cefálico para tentar ter um parto normal. Coragem. Tudo isso é coragem, né? São mulheres que
juntaram tudo isso aqui que eu falei, né? Uma moral forte, uma bravura, uma intrepidez, né? Essa vontade, essa força para fazer diferente, para poder viver a experiência de parto que elas acreditavam. E até agora eu não falei de coragem para dor, né? Por quê? Porque realmente essa é a única coragem que eu acho que a gente não precisa para passar por um parto normal. A dor do parto, ela faz parte do processo, né? Eu acho que a dor, a gente já tem nos nossos genes muita força para vivenciar essa dor. Se a gente tiver passado pelas 3 coragens anteriores, de sair, de admitir que a gente quer parir, né? De que o parto é uma coisa importante para nós, de de admitir que eu preciso me empoderar, me informar, estudar e estar bem informada, aprender sobre parto a fundo para parir. E também de ter a coragem de sair da minha zona de conforto, ir atrás de uma equipe, trocar de médico 10 vezes se for necessário durante meu pré-natal, trocar de cidade e buscar um outro hospital, fazer, né, mover mundos e fundos mesmo para ter uma assistência melhor. Se a gente tiver passado por todas essas coragens, gente, a única coisa que você não vai ter medo é da dor do parto. Então, você já vivenciou um processo tão profundo de transformação, de busca, durante esses processos anteriores aí, que a gente precisou de muita coragem, que a dor não vai dizer nada durante esse processo. Então, quando a gente fala assim, nossa, corajosa para ter um parto normal? Sim, hoje eu digo, sou muito corajosa, né? Porque tive a coragem de buscar uma equipe, de estudar sobre o parto domiciliar, de empoderar o meu companheiro, meu marido, para estar junto comigo nessa escolha, né? De realmente me preparar para viver essa experiência, me cercar de cuidado, de ter um plano B, de ter um plano C, de saber sobre todas as possibilidades. Essa foi a minha maior coragem, né? De sair do sistema, né? De enfrentar o sistema e falar, não quero, isso não é o que eu quero para mim, não é o que eu quero para minha filha, para as minhas filhas, né, dos meus 2 partos, e eu vou assumir que eu preciso de coragem para fazer diferente, porque eu não posso delegar, eu não posso deixar essas decisões para a mão de ninguém. Eu preciso estar no controle desse processo. E aí, para isso, a gente precisa de muita coragem, né? Deixa eu ver que comentários que tem aqui para a gente bater papinho. Ai, calma. Tem um cachorro falando junto comigo. Hoje não é lá em casa, é o cachorro da vizinha. A Dre Borges, cada mulher tem um limiar de dor, mas acho que dói menos do que ouvimos por aí. Isso é verdade, viu? Cada mulher tem que deixar para se viver a sua experiência, né? No seu momento e não ficar se baseando na experiência de ninguém, porque a dor ela tem um significado diferente para cada uma de nós, inclusive emocionalmente, né? Não é só fisicamente. E, então a gente não pode se deixar influenciar pela fala de dor, né, de outras pessoas. A Carol fala para mim, de fato, essas são as maiores coragens necessárias que não tive no meu primeiro parto, mas agora será diferente. Olha só, ela é uma mulher que está aí a prova viva dizendo que faltou essa coragem no primeiro parto e agora ela está no resgate aí, né? A Galeria Trindade, Maíra, que coisa boa de ouvir. E a Laurinha, toda mulher pode ter pene, está perguntando. Olha, Laurinha, tem alguns casos, né, que tem a indicação aí real de cesárea, não é muito o nosso foco falar disso hoje na live, mas enfim, existem algumas indicações reais de cesárea, onde a cesárea é mais segura, né, para a mãe e para o bebê, mas são pouquíssimas, né, eu sugiro aí você acompanhar a gente nas lives, que a gente vai falar disso mais adiante, tem também vídeo sobre isso lá no canal do Papo de Comadre no YouTube. Mas a grande maioria das indicações de cesárea são realizadas em trabalho de parto. Então, a mulher vai entrar em trabalho de parto e aí depois ela vai ter alguma intercorrência aí ao longo desse processo que pode ser o indicativo de cesárea.
na grande maioria das vezes, não precisa se agendar uma cesárea, né? Que é o mais comum que a gente vê por aí. A Maísa, eu estou mentalizando que vai doer pacas para quando chegar a hora eu dizer, nem foi tudo isso que eu imaginei. Verdade, eu sempre falo, eleva a expectativa, que aí a gente colocando a expectativa lá no alto, a gente acaba entendendo que é menos do que imaginou. A Marília, obrigada por tanta informação, vocês são demais. Obrigada. Gostoso ouvir os comentários de vocês. Bom, mas vamos lá. O que eu faço então para ter coragem, Thaís? Você já me falou que eu preciso ter 3 tipos de coragem aí, né? Para começar a história de decidir por um parto normal. Mas por onde que eu começo? Qual é o jeito que eu vou encontrar essa coragem? Primeiro eu vou falar como você não vai encontrar. Você não vai encontrar coragem, geralmente, conversando com as suas amigas, porque o nosso círculo de amizade, né, salvo algumas que por aqui devem ter algumas amigas que pariram com a comadre, por isso que estão aqui assistindo, que já foram, né, já vieram com a carta marcada, né? Mas salvo a maioria das nossas amigas, elas não passaram pela experiência do parto. E elas têm essa visão errada de que o parto é algo muito doloroso, muito violento, muito arriscado, né, para a mãe e para o bebê. E que a cesárea traz uma sensação de segurança, né, de controle, de previsibilidade. Então, conversar com as nossas amigas, conversar com as nossas parentes, né, com as nossas mães, muitas vezes não vai nos trazer força, não vai nos trazer essa coragem. Porque gente para contar história ruim para grávida é o que mais tem. Todo mundo tem uma história triste para contar para grávida, e geralmente uma história triste ligada ao parto normal. Que foi um parto extremamente doloroso, que ela foi largada lá e ficou sofrendo, que ela sofreu não sei quantas horas, né? A história do parto ligado ao sofrimento, a dor ligada ao sofrimento, né? Que a gente já falou sobre isso, que a gente pode dissociar a dor do sofrimento. Que o bebê passou da hora. Então, a gente assiste a novela, né? A mídia está aí para isso, né? Toda novela que a gente assiste tem uma mulher que morre no parto, um parto está errado, mas sempre, né, grandes eventos traumáticos, né, drásticos no parto. E aí a gente cresce pensando nisso. Então, se a gente for conversar com as pessoas ao nosso redor, a gente não vai encontrar essa coragem. Se a gente for no Google buscar sobre coisas, né? Cordão enrolado no pescoço, indicação de cesárea, a gente vai encontrar, assim, muita informação errada também, né? Porque tem sites que são duvidosos, que não têm informação de qualidade, tem até sites especializados em gestante mesmo, assim, um baby center da vida, né? Que você acompanha a gestação, mas que muitas vezes não traz a informação correta, né? Ou traz, assim, algumas coisas você aproveita, outras coisas nem tanto. Então, esse tipo de busca, né, em fontes que não sejam tão confiáveis, não é uma coisa que vai também te trazer coragem. Isso fique certa. Conversar com o seu obstetra tradicional do plano de saúde não vai te trazer coragem, porque o médico ele já tem essa visão de que a cesárea é realmente mais segura, mais prática, mais controlável, né? A gente vive no país aí, segundo país campeão em cesárea, então conversar com o seu médico não vai ser uma coisa que vai te trazer coragem. Pelo contrário, é uma coisa que mina muito a nossa coragem. Às vezes a mulher começa um pré-natal cheia de vontade de parir, e aí durante esse pré-natal, esse médico ele vai todo o tempo trazendo problema, apontando como o corpo dela pode ser falho, como o parto pode ser arriscado, e isso vai minando cada vez mais a sua coragem. Que mais que a gente não vai encontrar coragem? Eu acho que basicamente isso, assim, né? Então, essas são as formas que você não deve usar para tentar encontrar coragem para o parto. E como que a gente encontra essa coragem, então? Eu acho que de tudo que a gente tem para encontrar coragem é estar junto de alguém que esteja com o mesmo pensamento que o meu, que me fortaleça, que esteja buscando as mesmas coisas que eu, que caminhe lado a lado comigo. Eu acho que é uma das coisas que mais dá coragem. Quando a gente pega na mão de alguém e fala assim, não vou sozinha, tô junto com você, a gente ganha muita coragem.
As mulheres que vêm parir com a gente na Comadre, elas ganham isso de nós, né, da equipe, que a gente segura na mão delas e fala, vamos, né, você precisa de uma doula, a gente fortalece o marido, a gente enche eles de informação, né, em toda consulta, em toda conversa, no grupo do WhatsApp, nas vésperas do parto, a gente está ali, ninguém solta a mão de ninguém, né, todo mundo junto, e aí cada vez que surge algum medo, alguma dúvida, a gente vai lá, esclarece, conversa, né, dissipa esse medo e retoma aquela coragem. Vamos que vamos. E é um processo que a gente vai fazer até no trabalho de parto, né? Quando a mulher está ali durante o trabalho de parto, cansada, né, pensando no tempo, já querendo desistir, a gente vai lá e é uma injeção de coragem para ela de novo, para ela continuar. Quando a mulher não está perto da gente, ela deve realmente encontrar esses lugares de apoio, né? Que pode ser um grupo virtual, tem alguns grupos no Facebook que são bacanas, eu gosto bastante de recomendar o Cesárea Não Obrigada, que é um grupo no Facebook que tem uma comunidade imensa de pessoas do Brasil inteiro, entre profissionais e gestantes, que estão ali mesmo para falar informação de qualidade sobre parto normal, né? Um incentivo ao parto normal, falando sobre intercorrências, sobre intervenções, indicações reais de cesárea, indicações de profissionais para atender o parto, né? Eu moro numa cidade super afastada, será que tem uma doula aqui? Entra lá no Cesárea Não Obrigada, com certeza alguém vai saber te indicar. Alguma profissional do parto, da humanização, enfim, alguém da sua região, mesmo que não seja especificamente na sua cidade, mas que nem eu falei, pode ser que você tenha que ir para a cidade vizinha para conseguir ter um parto melhor, né? Então, eu acho que encontrar essas pessoas próximas de você, que estão fortalecimento, e esse próximo, hoje com as mídias sociais, a gente consegue ter muito mais, né? Então, seguir pessoas no Instagram, no Facebook, que são pessoas aí engajadas no movimento da humanização. Por quê? Porque a gente faz muito post informativo, né? A gente posta todo dia coisas sobre informação de parto, informação de cuidados com o bebê, de amamentação. Isso é informação que vai chegando em você todo dia, assim, abrir o celular, tá ali, ó, a um clique tem informação. Isso vai te dando cada vez mais coragem para viver essa experiência, porque a informação é poder, informação é coragem, né? E hoje a gente tem o privilégio de também conseguir levar o trabalho da comadre para mais distante, pelo Parto Sem Neura, né? Então, o Parto Sem Neura, ele surgiu com essa proposta de conseguir que a assistência da comadre, né, a assistência das parteiras, do jeito que a gente da forma como a gente acolhe, que a gente segura na mão e que a gente apoia vocês para o parto, isso chegasse para vocês através do Parto Sem Neura para mulheres do Brasil inteiro e até de fora. Né? Então, a primeira turma do Parto Sem Neura está enrolando, a gente já disponibilizou o módulo 5 do curso, né? A gente está disponibilizando aí um módulo por semana. Então, são aí 1 mês e meio que a gente está em contato, são 50 mulheres que estão ali, uma segurando na mão da outra, em busca de um parto melhor, de um parto mais saudável, né? De se sentir realmente segura e preparada para viver a experiência do parto. E nada mais é do que para ter coragem de decidir, de ter as melhores escolhas, né, para esse parto. Então, lá na comunidade, a gente tem o curso, né, que os módulos são liberados, elas vão assistindo às aulas, e a gente tem uma comunidade no Facebook, onde eu entro lá diariamente para responder perguntas, para interagir com elas. Então, estamos 50 grávidas ali, conversando, trocando ideias. Essa semana mesmo, uma delas postou lá, meninas, como é que vocês estão vivendo essa quarentena? Como é que está sendo a quarentena para vocês? Porque muitas vezes é muito solitário, a gente gostaria de sair, de compartilhar com a família a gravidez, de comprar coisinhas para o bebê, né, de olhar vitrine de loja, tal, essa coisa de fazer enxoval, que elas não estão podendo viver, até por serem grupo de risco, né, além das lojas estarem fechadas. E muitas delas falando, meu marido trabalha à noite, aí de dia ele está dormindo, então, assim, eu fico muito sem companhia, muito sozinha. Que bom que a gente tem umas às outras aqui para conversar, para esclarecer. E eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque realmente esse é um espaço de compartilhamento, de fortalecimento.
Sempre que nasce um bebê, eu coloco lá, meninas, nasceu mais um bebê do parto sem neura, e isso é mais uma injeção de coragem para elas viverem as experiências de parto delas, né? E ali eu estou segurando na mão das 50 para o que elas precisarem, para dizer assim, olha, você vai dar conta do seu parto, né, das escolhas, de realmente planejar uma chegada bacana para o seu bebê, né? E essa comunidade ela não acaba também no parto, ela fica ativa 1 ano, né? A mulher participa dessa comunidade por 1 ano. Então é 1 ano que a gente vai discutir sobre vários assuntos, não só sobre gravidez, porque o bebê vai nascer, tem a amamentação, tem o puerpério, tem os cuidados com o bebê, várias outras questões que vão vir depois. Então é realmente uma bolha ali, uma bolha de mulheres que estão todas com o mesmo propósito, vivendo os mesmos momentos, os mesmos desafios, né? É bem legal que 2 alunas até estão se falando, porque elas vão parir no mesmo hospital, teoricamente, né? Estão ainda pensando, mas iriam parir no mesmo hospital, que é um hospital que tem um alto índice de cesárea, de intervenções, e elas estão se falando, então, assim, fazendo vários combinados, assim, o que uma tem de informação passa para outra. Elas estão tentando até com advogada para ver se o plano de parto vai ser aceito e tal. Então, estão fazendo um super movimento. O grupo, assim, estar num grupo de mulheres que têm o mesmo objetivo traz essa força, né, de mulheres que se juntam mesmo, né? Tem aquele ditado que fala, né, que as mulheres são como águas, crescem quando se juntam. E os grupos são isso, né? Os grupos de apoio virtuais ou presenciais. Aqui na Comadre a gente tinha as rodas presenciais, né? Fora da época da pandemia, que eram super bacana também, né? As mulheres vinham aqui, sentavam em roda, conversavam, compartilhavam, não só as mulheres, mas os casais, né? Então, esse é o jeito mais certo de você conseguir encontrar essa coragem. Além de buscar informação de qualidade, seguir pessoas, acompanhar posts, ler muito, assistir documentário, estar junto de gente que vai estar no mesmo propósito que você, na mesma vibe que você, que está buscando as mesmas coisas, que entende as suas angústias, que entende o que você está valorizando nesse momento. Para muita gente, você vai falar que está pagando uma equipe de parto e a pessoa vai achar um absurdo, né? Nossa, pagar a equipe, nossa, já paga o convênio para quê? Nossa, isso aí é gourmet, né? Parto gourmet agora, né? Mas não é. Quando as pessoas não sabem o que está por trás hoje de uma assistência de parto, elas não valorizam o que é ter uma equipe. E quem aqui já pariu com equipe sabe qual é a diferença de uma consulta de pré-natal com equipe, de um parto com equipe, né? De ter uma assistência diferenciada realmente. Então, se juntar com os pares, se juntar com mulheres que realmente estão buscando a mesma coisa, é o que vai te dar muita coragem para você vivenciar o seu parto quando chegar a sua vez, né? O parto sem neura, ele logo vai ter aí mais turmas, a gente está programando um outro início de turma em agosto, provavelmente, então daqui a pouquinho vai ter gente nova entrando, até porque já está nascendo aí os bebês da nossa turma, e a gente está indo junto aí, vamos acolhendo essas novas turmas que vão chegando. E quem aí ainda está buscando uma turma para pertencer, né, buscando essa rede de apoio, vem com a gente, que vai ser bem gostoso. Eu fico muito presente, né, com as alunas, eu tento realmente responder todas as dúvidas que elas trazem na comunidade. Tem um bate-papo mensalmente que a gente faz ao vivo também, que elas podem fazer perguntas. Essa semana a gente já teve o nosso bate-papo. Então, acaba sendo como se fosse um pré-natal, né, um acompanhamento da comadre, só que à distância. E a gente tem até uma aluna que é dos Estados Unidos, que está fazendo o curso. Então, fica bem à distância mesmo, mas a gente consegue está muito próximo no sentido de levar a informação, de fazer a informação chegar até você e de fazer você ter mais propriedade, mais responsabilidade para tomar as decisões com relação ao seu parto, né? Deixa eu ver o que mais está entrando de perguntas aqui. Tem um monte de coisa aqui no YouTube, mas eu vou mudar o meu celular de lugar, porque senão eu não enxergo aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Aí eu botei alguma coisa. Peraí que eu vou responder o pessoal do YouTube e já venho ver no Instagram.
A Lisandra está me ajudando aqui com as perguntas, ela reproduziu aqui algumas perguntas do Insta. Deixa eu ver aqui. Partindo para o 7º mês, mioma na parede posterior, sem atrapalhar a gravidez em si. Hoje eu vi pela primeira vez que talvez melhor cesárea por causa disso. O que você acha? Nenhuma indicação, tá? Mioma não é indicação de cesárea para as colinas. Foi o Estúdio Bru Design que perguntou. Aí a Sara, indicação de equipe imunizada em Santos. Olha, Sara, a gente tem vários conhecimentos por aí, mas de cabeça, assim, agora eu não te lembro falar assim, procura fulana de tal, mas como eu falei, eu acho que o meio mais fácil de você conseguir encontrar a equipe mesmo é você buscando nessa comunidade que eu falei, cesárea não obrigada, e lá você vai encontrar bastante indicação. Entra na comunidade do Face, que eu acho que você vai encontrar bastante indicação. Eu vou, qualquer coisa, chama no WhatsApp da recepção, aqui da comadre, por favor, também, que talvez a Karina tenha indicação. Eu acho que ela já atendeu um parto em Santos, em parceria com uma parteira de Santos, e ela vai poder, talvez, te ajudar aí com alguma indicação. Se você puder dar uma chamadinha aqui no WhatsApp da recepção, que a gente tenta te ajudar. A Thais Aninete, se o exame do cotonete der positivo, ainda assim deve esperar a fase ativa para dar entrada no hospital? Sim, Thais, se você não tiver com a bolsa rota, né? Se você optar por fazer o exame, né? Primeiro, você precisa pensar se você vai colher o exame. Se você optar por colher o exame, porque não é um exame mais que é obrigatório, tá? Pela rotina do Ministério da Saúde. A maioria dos médicos segue pedindo, mas não é um exame mais obrigatório. Se você optar por colher o exame e der positivo, aí você pode aguardar a fase ativa para entrar de parto, para ir para o hospital, porque você tem que fazer um antibiótico em torno de 4 horas antes do bebê nascer. Se você for no início da fase ativa para o hospital, dá tempo, na maioria das vezes, de chegar e fazer o antibiótico. Principalmente porque o risco maior é se você estiver com a bolsa rota, né? Então, se a bolsa estiver rompida, de qualquer maneira você vai ter que ir para o hospital se você não estiver com a sua equipe te acompanhando. Então, se a bolsa romper, você vai para o hospital e vai receber o antibiótico. Se não romper a bolsa, você pode ir na fase ativa, que é seguro. Quem não está grávida pode fazer esse curso? Sim, tem uma aluna que não está grávida. Tem uma aluna que não está grávida e ela falou: Olha, vou parecer meio ansiosa, mas eu estou fazendo o curso porque eu estou tentando engravidar. Na verdade, ela acho que ela nem está tentando ainda. Ela está planejando engravidar. Ela falou que achava que até o final desse ano ela ia dar o start aí nas tentativas. E ela falou: Eu quero estar muito preparada quando realmente eu engravidar. Então, já tem tentantes no curso, sim, pode fazer. A Maíra, Mulheres Cuidando de Mulheres, ouvi isso na comadre e guardo para sempre. Isso mesmo. Eu me intitulo uma mulher que cuida de mulheres. Para mim, acima de tudo, acima de cuidar do parto, né, de estar na cena do parto, eu gosto de cuidar de mulheres, né, de cuidar de mulheres na gestação, de cuidar de mulheres no parto, de cuidar de mulheres no puerpério, na amamentação, e até, né, das amigas depois, nas várias questões aí da vida das mulheres que surgem, né? Coragem é conhecimento. Isso mesmo, foi quem que falou? Ju Figueiredo. Coragem é conhecimento, é isso mesmo. Quando a gente tem informação, quando a gente está seguro, a gente com certeza tem mais coragem para enfrentar os desafios que vêm aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que entrou aqui pelo Insta. Carol Pesolo. A Estúdio Bru falou, nem abracei a ideia. Nem abraça a ideia mesmo dessa questão do mioma. Fica tranquila que não é indicação de cesárea. Aline, tudo indica para eu ter parto normal, então não marquei cesárea, muito bem. Acima de tudo, gente, quando a gente fala de escolha, de via de parto, eu acho que a nossa principal bandeira é que realmente as mulheres não marquem a cesárea, tá? Porque quando a gente marca a cesárea, a gente está privando o bebê de escolher a hora dele de nascer, a gente tem riscos maiores, né, da prematuridade,
a gente não deu nenhum aviso para esse bebê que ele vai nascer. E o nosso corpo não entrou em trabalho de parto também. Então, até para a amamentação fluir é mais difícil. Então, o primeiro passo, assim, a primeira política de redução de danos é evitar agendar a cesárea. Se a gente conseguir evitar o agendamento, já é uma grande coisa. Se as mulheres se permitirem entrar em trabalho de parto, esperar o tempo do bebê. E aí, se você estiver tranquila com o processo, tiver apoio, estiver dando tudo certo, que bom, que ótimo, se combinar, terminar mesmo num parto normal, saudável para você e para o seu bebê. Mama Bem mandou um tchauzinho. A Laurinha falou por isso que ela trocou de GO. É muito comum a gente ter que trocar de médico muitas vezes ao longo do pré-natal para a gente conseguir realmente ter apoio. E a família também sempre está ali falando bastante. Tem mulheres que, inclusive, precisam de coragem para esconder da família que vão parir, né? Porque às vezes a gente precisa de coragem para assumir que vai parir, e às vezes a gente precisa de coragem para assumir que também não quer falar que vai parir. Porque às vezes falar sobre o parto é algo que vai gerar tanto debate, tanta discussão, principalmente quando você decide por um parto domiciliar, que é uma coisa que para as pessoas é muito estranho. Aí a gente tem que ter coragem para falar assim, não, eu vou assumir que eu não quero falar sobre o meu parto e eu vou falar disso só depois. Então, eu vou ter um parto domiciliar sem contar para ninguém. Vou assumir eu e meu parceiro aqui que esse parto é nosso e não vou contar para ninguém sobre o local de parto. Isso também é uma outra coragem que a gente às vezes precisa ter, né? Precisa enfrentar. Maísa aconteceu comigo. Tava esperando uma dor do além e nem foi, tá vendo? Olha que relato mais lindo. A Grace? É porque eu vi Grace, eu falei, eu acho que é a Grace, porque o relato mais recente que eu tenho de dor do parto que falou isso foi a Grace, que é a gestante que pariu com a gente depois de cesárea. É que eu não estou conseguindo reconhecer se é ela mesma. Mas se for, foi isso. Ela terminou de parir, parto normal depois de cesárea, que ela não tinha entrado em trabalho de parto, e falou: Nossa, gente, foi mais fácil do que eu imaginava. E ainda falei para ela: Grace, eu quero que você dê seu relato qualquer dia, porque o seu relato vai encorajar muitas mulheres, né? Eu tenho certeza que a coragem maior que ela precisou foi de enfrentar o sistema para ter o VBAC, né, o parto normal depois de cesárea, para estudar, para sensibilizar a família, para, né, demandar o valor, né, de pagar uma equipe para ter esse acompanhamento, do que a coragem para enfrentar a dor, porque ela mesma achou que a dor foi muito menor do que ela imaginava que seria. Eu mesma, ela mandou coraçãozinho. Ai, que gostoso. Ai, muito bom reencontrar aqui as mulheres que a gente acompanha e a gente vê o quanto o parto pode ser transformador na vida delas, né? E o quanto realmente, depois de viver essa experiência do parto, elas se tornaram as verdadeiras corajosas, né? É a tal da coragem que vem com a transformação do parto, com a força que a gente encontra na experiência do parir, na experiência de ser respeitada no momento do parto. Realmente a gente se torna muito corajosa depois de ter enfrentado todo esse processo. Bom, eu acho que eu falei bastante sobre coragem com vocês. Se alguém mais quiser colocar algum comentário aqui, eu vou deixando aqui. Hoje a gente está no dia de gravação, por isso que eu estou assim, toda produzida. Não me produzi toda para a live. A gente está fazendo gravação aqui do Parto Sem Neura, logo mais vai entrar módulo novo. Então, acompanhem aí as lives. Parte desse processo de encorajamento vai vir muito da informação, como eu já falei. Então, sempre eu estou por aqui fazendo live, vocês já devem ter me visto bastante. Quem está entrando hoje pela primeira vez,
acompanhem sempre, porque a minha ideia é estar aqui pelo menos 2 vezes por semana, falando com vocês, trazendo mais informação, desmistificando tantas coisas que falam sobre parto, para que vocês se sintam cada vez mais corajosas para viver a experiência do parto. Eu não consigo dar uma data certa, assim, um cronograma, né, sobre os horários das lives, porque por causa da vida de parteira a gente não tem rotina, né? Então eu acabo decidindo meio que em cima da hora os horários de live, mas a gente costuma divulgar assim um dia antes ou no mesmo dia, algumas horas mais cedo. E eu costumo colocar, gente, no canal do Telegram. Então, quem ainda não está no canal do Telegram, acompanha lá, chama Bem Gestar, Parir, Maternar Comadre. O link está aqui na bio da Comadre. E aí vocês conseguem participar, enfim, receber todo o conteúdo que eu posto, porque todos os dias eu posto coisas sobre os partos que estão acontecendo na Comadre. Eu vou postando meio que em tempo real quando eu estou fazendo, o que eu estou atendendo, eu posto foto do trabalho de parto, né, fotos que as mulheres autorizam, então isso também vai trazendo bastante coragem, cada vez que a gente vai lá e vê uma fotinho de bebê que acabou de chegar, essa noite mesmo, essa noite nasceu a Rebeca, essa madrugada, nasceu 1h30 da manhã, bem linda, no parto na água, um bebê AC, uma mulher que pariu depois de cesárea, uma bebê que nasceu cheia de vermes, toda cremosinha, assim, e já postei foto lá no canal do Telegram, então eu sempre posto bastante conteúdo lá no Telegram, coisas para vocês irem já se familiarizando sobre o processo de trabalho de parto, sobre exames, tudo que eu vejo que, isso aqui é bem legal para a gestante saber, eu vou lá, tiro uma foto, faço um comentário, e aí eu sempre coloco lá sobre as lives, então vocês conseguem acompanhar lá direitinho para saber os horários das lives para interagir comigo aqui ao vivo e fazer perguntas, né? Porque o gostoso é a gente poder bater papo aqui. Ai, um monte de gente mandando coraçõezinhos, mandando, você é maravilhosa, obrigada. Dani Coiado, acho que o mais difícil é sustentar essa decisão quando a família não te apoia. Até hoje sou taxada de maluca corajosa. E para explicar a real é bem difícil. Beijos, tá, sua linda. É isso mesmo. Acho que quando você se prepara, a dor fica num plano normal, porque sabemos que ele virá, mas já estamos com a mente saudável. Preparo é tudo, né? A cabeça é tudo, a cabeça manda em todo o processo. Então, quando a gente realmente está nesse processo de preparo, já é 50%, né? 50% do caminho andado é estar com a nossa cabeça firme no propósito, né? É ter nos enchido de coragem, né? Nesse planejamento aí para viver essa experiência que fisiologicamente a gente dá conta de fazer, o nosso corpo dá conta de fazer. E Dani, a gente é taxada de louca mesmo, a família continua falando assim por trás, né? Na nossa frente fala só corajosa, aí por trás fala que é a louca corajosa. Mas a gente sabe o quanto vale a pena a nossa loucura, o quanto vale a pena tudo que a gente viveu. Eu não troco por nada as minhas experiências loucas e corajosas. Então é isso, gente. A última dica que eu quero deixar para vocês, assim, para quem ainda está nesse processo de autoconvencimento, né, de tentar entender os motivos aí para se tentar um parto normal e até de convencimento do marido, né, das pessoas ali próximas, eu sugiro muito assistir o Renascimento do Parto, porque o Renascimento do Parto é um filme que abre muito a mente, assim, o Renascimento do Parto desde o 1 é um filme que para os maridos faz muito efeito, quem ainda não assistiu, põe o marido para assistir, porque com certeza ele vai entender um pouco, porque tem fala de homem, né, tem a fala do Márcio Garcia falando sobre a diferença dos partos da esposa dele, tem fala de médicos, né, homem precisa dessa coisa bem, né, bem pautada, assim, né, bem mais racional, né, não é não tão romântico, né, como a gente, e é um documentário super sério, super bem produzido e que traz muito da realidade do parto no Brasil. Então, eu recomendo bastante que vocês assistam o Renascimento do Parto, assistam com os companheiros, com as mães. O 2, ele fala bastante da violência obstétrica, que também é uma coisa que nos toca e pode fazer com que as pessoas criem consciência, não pelo amor, mas pela dor, né? Falando, nossa, eu não quero que você passe por isso, né? De ver como as mulheres são tratadas nos partos por aí. Então, o Renascimento do Parto 2, ele é um filme bem forte,
mas eu recomendo bastante para quem está nesse processo aí de autoconvencimento sobre o que é o parto legal, um parto respeitoso, um parto humanizado. Eu ouço algumas mulheres falando, não, eu quero um parto normal, mas eu não quero um parto humanizado. Vai entender melhor sobre as diferenças, né? A gente já falou aqui algumas vezes, eu sempre vou falar, né? O parto humanizado é o respeito a você, respeito ao seu momento, respeito ao seu bebê. Então, não tem como a gente não querer, né? Como é que você quer ser tratada de maneira desumana? Ninguém quer. O parto humanizado não é que tem que ser sem anestesia, não é que tem que ser não é que tem que ser em casa, não é que tem que ser na água. Inclusive, a cesárea pode ser atendida de uma maneira muito respeitosa, muito humanizada, né? Mas é realmente o respeito ao seu momento, ao seu protagonismo, à sua história. Então, quando a gente vai se cercando de informação, assistindo esses documentários, participando dos grupos, como eu falei, né, tendo essa comunidade por trás da gente, cada vez mais só isso faz sentido. Aí a gente começa a querer tudo humanizado, gente. Agora eu quero até cabeleireiro humanizado. E eu tô falando sério. Eu fui outro dia fazer meu cabelo, né? Meses atrás, eu troquei de cabeleireiro e fui no outro cabeleireiro. E aí eu cheguei no salão e eu fiquei profundamente incomodada, porque toda hora vinha alguém mexendo no meu cabelo para abrir os papéis das luzes, mas não falava comigo. Era como se eu não existisse, eu fosse só uma cabeça cheia de cabelo lá. E aí as pessoas chegavam, mexiam na minha cabeça, tipo, olhavam a cor, comentavam entre elas, tipo, coisas aleatórias da vida e saíam, viravam as costas e saíam. E eu falava assim, gente, que negócio chato, meu. É como se a cliente não existisse, é só o cabelo que existe, né? E a gente começa a ficar muito crítica com tudo. Aí a gente quer a manicure humanizada, o cabeleireiro humanizado, a gente quer o oculista humanizado. Por quê? Porque a gente começa a se apropriar do nosso corpo, das decisões sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde. Então, já aviso, é um caminho sem volta. Tomar essa coragem para o parto é um caminho sem volta, mas é um caminho maravilhoso, é um caminho onde você vai se apropriar da sua saúde, do que acontece no seu corpo, e isso vai se estender para o seu bebê, para a sua maternidade, porque é um momento que a gente vai ter que tomar muitas decisões também, quando a gente está criando um filho, todos os dias. Desde quando a gente engravida até, né, toda a vida dele, a gente vai tomar decisões por ele e vai tentar sempre tomar as melhores decisões. Então, empoderamento, encorajamento vai fazer com que você se sinta muito mais capaz de tomar essas decisões, de ter força para amamentar, porque aí vem uma outra etapa, também tem muitos desafios, né? Quando a gente consegue se encorajar para o parto, se empoderar para o parto, a gente consegue depois também ter muito mais força para conseguir assumir tudo que vai vir depois com o pós-parto e com a amamentação. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Na primeira parida, temos mais. Na primeira parida, temos mais efetivos pródromos. Muito grata quantas informações me trouxe. Deve ser no primeiro parto se tem mais pródromos, é isso? Não necessariamente. Os pródromos podem acontecer ou não em qualquer gestação. Alguém falou aqui que já assistiu os 2 Renascimento, muito bom. Valeu muito, super abriu a mente a do esposo. O 2 chocou demais, o 2 é um filme bem forte mesmo. A Gabi falou aqui, ser mãe é um ato de coragem, nós somos capazes e toda mulher deve se dar o direito de viver o nosso parto. Precisamos de profissionais mais humanos e não tão mecânicos. A Estúdio falou, adorei, sou microempreendedora humanizada. Tenho uma entrevista antes que analisa tudo até no momento que aquela mulher quer fazer a micro. Ela é microempreendedora, mas eu acho que ela faz micropigmentação, pelo que eu me lembro dela aqui. Micropigmentadora, corrigindo, mas também ela deve ser uma microempreendedora. Legal, gente. Nosso bate-papo foi bem gostoso hoje. Eu espero que tenha sobrado coragem aí para vocês. E a gente se vê por aqui em breve. Logo mais eu posto quando vai ser a nossa próxima live. Agora, para finalizar, eu vou pedir para vocês para a gente fazer uma brincadeirinha. Vou fazer uma pose de coragem. E aí, quem quiser, faz um print da minha pose e aí posta no perfil de vocês. Fala, assisti essa live agora e o meu insight foi esse. Assim, eu
acessei essa coragem que eu não sabia que eu tinha, e eu vou compartilhar aqui no Insta da Comadre também. Quem postar e marcar a Comadre, eu vou compartilhar aqui no Insta da Comadre e vou comentar, tá bom? Eu vou fazer a minha print também. Stories, o que tem stories? Ah, nos stories. Para fazer isso nos stories, tá bom. É porque tem a minha ajudante aqui, a Liara Barriguda. Para fazer isso nos stories, faz o print, posta nos stories, marca a Comadre que a gente vai compartilhar. E aí me conta como é que foi para você aprender sobre coragem hoje. Se ficou claro que coragem é que a gente precisa para ter um parto normal, tá bom? Pose da coragem, então eu vou fazer, ó. Printou? Agora eu vou printar também, peraí. Ai, não sei se eu consigo. Peraí, vê se você consegue fazer pra mim. Eu não sei como faz print. Eu acho que tem que apertar dos lados aqui. Acho que se passar a mão na frente. Né? Geralmente passar a mão na frente vai, mas tem que ser assim, encostando. Foi? Outro dia eu fiquei um tempão tentando fazer isso, não consegui. Foi, agora foi. Tava difícil de conseguir um print aqui. Ai, meninas, obrigada. Adorei nosso papo hoje. Bom final de semana. Também estou saindo de férias. Vejo vocês daqui a 15 dias. Nesses dias a gente vai mandando umas noticinhas aí, mas eu não vou estar tão presente nas lives. Mas estou por aqui sempre, ó, de olho. Um beijão. Tá bom.